estamos aqui novamente com mais um vídeo nesse mês comemorativo dos 5 anos do nosso santuário. E como prometido no último vídeo, hoje vamos falar da nossa adoração, né? Como adorar a Jesus sacramentado e como adorá-lo bem. Nós temos a alegria de ser um santuário do Santíssimo Sacramento e no nosso santuário Jesus está exposto todos os dias para a nossa adoração. Então, como adorar a Jesus e como adorá-lo bem? Eu gostaria de guiar a nossa reflexão de hoje com uma passagem da Escritura, uma passagem dos Evangelhos, que foi, digamos assim, a primeira grande adoração do homem a Deus feito homem, ou seja, ao menino Jesus que acabava de nascer na manjedoura de Belém. Mateus capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui nessa passagem, nesse único versículo, nós vemos o modelo de toda adoração. Como deve ser a nossa adoração? Deve ser como essa adoração dos Reis Magos. Aqui nós vemos 4 coisas que são fundamentais no momento em que nós nos colocamos diante de Jesus sacramentado para fazer a nossa adoração. Em primeiro lugar, ao entrar na casa, nós nos dirigimos à igreja, entramos na casa de Deus, no templo. Ali está Jesus sacramentado, pronto para ser adorado. E mais do que entrar no templo material, é fundamental que quando nós iniciamos a nossa adoração, nós entremos de fato no coração de Jesus. Esse é o verdadeiro templo, Portanto, a nossa adoração, ela se inicia justamente dessa forma, entrando não somente no templo físico da igreja, mas sobretudo entrando no coração de Jesus. Em segundo lugar, prostrando-se, o homenagearam ou o adoraram. Prostrando-se. O gesto do nosso corpo é fundamental quando nós nos aproximamos de Jesus Eucarístico, seja ele exposto no ostensório, seja ele escondido no sacrário. É muito importante que nós façamos um gesto corporal de adoração, prostrar-se diante de Jesus sacramentado, com uma genuflexão, com o gesto do corpo, ou mantendo-se ali no início da adoração de joelhos, prestando a adoração. E mais do que o corpo, que é um sinal visível, o nosso coração deve estar prostrado diante de Jesus sacramentado. Colocar o nosso coração em atitude de adoração. Depois, em terceiro lugar, abriram os seus cofres. Qual que é o nosso cofre, digamos assim? É o nosso coração, É a nossa vida. Nós devemos, ali no momento da nossa adoração, abrir os nossos cofres, abrir o coração, rasgar diante de Jesus o nosso coração, colocar diante dele toda a nossa vida, Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos deve estar ali diante de Jesus. Abrir os cofres, Abrir o nosso cofre, que é o nosso coração, a nossa vida. E por último, ofereceram-lhe presentes. Quando nós nos colocamos em adoração diante de Jesus sacramentado, nós somos chamados a, abrindo os nossos cofres, oferecer presentes a Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, Colocar diante dele todas as nossas intenções, todas as nossas necessidades, mas sobretudo colocar a nossa ação de graças, Porque tantas graças e tantas bênçãos recebemos do Santíssimo Sacramento, de Jesus, do coração de Jesus. Portanto, são 4 passos fundamentais
para que façamos uma boa adoração, que adoremos bem a Jesus. Entrar na casa, prostrar-se e adorar, abrir o cofre e oferecer os presentes. Aqui está o modelo de toda boa adoração. Meu irmão, minha irmã, aproveitemos essa graça. Somos santuário, pertencemos ao santuário e façamos a nossa adoração. Coloquemos diante de Jesus, o nosso coração pronto a adorá-lo. Ele é o Deus verdadeiro. Na hóstia consagrada está Jesus verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Como aqueles reis magos adoraram o menino Deus na manjedoura de Belém, também eu e você possamos adorar a Jesus sacramentado, exposto no ostensório, escondido no sacrário. Nós coloquemos diante dele toda a nossa adoração. Como é bom entrar no nosso santuário, estar diante de Jesus Eucarístico, prestar a nossa adoração e ver aquelas belas pinturas que adornam o nosso templo, Que bom, mas isso é assunto, para um próximo vídeo. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus te guarde e somos todos santuário.